Maio. Crônica de Lima Barreto. Gazeta da Tarde, 4 de maio de 1911. Estamos em maio, o mês das flores, o mês sagrado pela poesia. Não é sem emoção que o vejo entrar. Há em minha alma um renovamento. As ambições desabrocham de novo e de novo me chegam revoadas de sonhos. Nasci sob o seu signo, a 13, e creio que em sexta-feira. E por isso também a emoção que o mês sagrado me traz se misturam recordações da minha meninice. Agora mesmo estou a lembrar-me que em 1888, dias antes da data áurea, meu pai chegou em casa e disse-me: "A lei da abolição vai passar no dia de teus anos." E de fato passou, e nós fomos esperar a assinatura no Largo do Paço. Na minha lembrança desses acontecimentos, o edifício do antigo Paço, hoje repartição dos telégrafos, fica muito alto, em skyscraper, e lá de uma das janelas eu vejo um homem que acena para o povo. Não me recordo bem se ele falou, e não sou capaz de afirmar se era mesmo o grande patrocínio. Havia uma imensa multidão ansiosa, com o olhar preso às janelas do velho casarão. Afinal, a lei foi assinada e, num segundo, todos aqueles milhares de pessoas o souberam. A princesa veio à janela. Foi uma ovação. Palmas, acenos com lenços, vivas. Fazia sol e o dia estava claro. Jamais na minha vida vi tanta alegria. Em geral era total, e os dias que se seguiram, dias de folganças e satisfação, deram-me uma visão da vida inteiramente festa e harmonia. Houve missa campal no campo de São Cristóvão. Eu fui também com meu pai, mas pouco me recordo dela, a não ser lembrar-me que, ao assisti-la, me vinha aos olhos a primeira missa, de Vítor Meirelles. Era como se o Brasil tivesse sido descoberto outra vez. Houve o barulho de bandas de música, de bombas e girândolas, indispensável aos nossos regozijos. E houve também préstitos cívicos. Anjos despedaçando grilhões, alegorias toscas passaram lentamente pelas ruas. Construíram-se estrados para bailes populares, houve desfile de batalhões escolares e eu me lembro que vi a princesa imperial na porta da atual prefeitura, cercada de filhos, assistindo àquela fieira de numerosos soldados desfiar devagar. Devia ser de tarde, ao anoitecer. Ela me parecia loura, muito loura, maternal, com um olhar doce e apiedado. Nunca mais a vi, eu, o imperador, nunca a vi, mas me lembro dos seus carros, aqueles enormes carros dourados, puxados por 4 cavalos, com cocheiros montados e um criado à traseira. Eu tinha então 7 anos e o cativeiro não me impressionava. Não lhe imaginava o horror. Não conhecia a sua injustiça. Eu me recordo, nunca conheci uma pessoa escrava. Criado no Rio de Janeiro, na cidade, onde já os escravos rareavam, faltava-me o conhecimento direto da vexatória instituição, para lhe sentir bem os aspectos hediondos. Era bom saber se a alegria que trouxe à cidade a lei da abolição foi geral pelo país. Havia de ser, porque já tinha entrado na consciência de todos a injustiça ordinária da escravidão. Quando fui para o colégio, um colégio público, à Rua do Resende, a alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado. A professora, Dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, a quem muito deve o meu espírito, creio que nos explicou a significação das coisas. Mas, com aquele feitio mental de criança,
Só uma coisa me ficou: livre, livre! Julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, que dali em diante não havia mais limitação aos propósitos da nossa fantasia. Parece que essa convicção era geral na meninada, porquanto um colega meu, depois de um castigo, me disse: vou dizer ao meu papai que não quero voltar mais ao colégio. Não somos todos livres? Mas como ainda estamos longe de ser livres, como ainda nos enleamos nas teias dos preceitos, das regras e das leis, dos jornais e folhetos distribuídos por aquela ocasião, eu me lembro de um pequeno jornal publicado pelos tipógrafos da casa Lombaerts. Estava bem impresso, tinha umas vinhetas elzevirianas, pequenos artigos e sonetos. Desses, 2 eram dedicados a José do Patrocínio e o outro à poesia. Eu me lembro, foi a minha primeira emoção poética a leitura dele. Intitulava-se Princesa e Mãe. E ainda tenho de memória um dos versos. Houve um tempo, senhora, há muito já passado. São boas essas recordações. Elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo. Oh, o tempo, o inflexível tempo, que, como o amor, é também irmão da morte. Vai ceifando aspirações, tirando presunções, trazendo desalentos, e só nos deixa na alma essa saudade do passado, às vezes composta de coisas fúteis, cujo relembrar, porém, traz sempre prazer. Quanta ambição ele não mata! Primeiro são os sonhos de posição, com os dias e as horas, e a pouco a gente vai descendo de ministro a amanuense. Depois são os do amor. Oh, como se desce nesses! Os de saber, de erudição, vão caindo até ficarem reduzidos ao bondoso Larousse. Viagens, oh, as viagens! Ficamos a fazê-las nos nossos pobres quartos, com auxílio do Baedeker e outros livros complacentes. Obras, satisfações, glórias, tudo se esvai e se esbate. Pelos 30 anos, a gente que se julgava Shakespeare está crente que não passa de um mal das vinhas qualquer. Tenazmente, porém, ficamos a viver, esperando o quê? O imprevisto, o que pode acontecer amanhã ou depois, esperando os milagres do tempo e olhando o céu vazio de Deus ou deuses, mas sempre olhando para ele como o filósofo guiou, esperando, quem sabe se a sorte grande ou um tesouro oculto no quintal. E maio volta. Há pelo ar blandícias e afagos, as coisas ligeiras têm mais poesia, os pássaros como que cantam melhor. O verde das encostas é mais macio, um forte fluxo de vida percorre e anima tudo. O mês augusto e sagrado pela poesia e pela arte, jungido eternamente à marcha da terra, volta. E os galhos da nossa alma, que tinham sido amputados, os sonhos enchem-se de brotos muito verdes, de um claro e macio verde de pelúcia, reverdecem mais uma vez, para de novo perderem as folhas, secarem antes mesmo de chegar o tórrido dezembro. E assim se faz a vida, com desalentos e esperanças, com recordações e saudades, com tolices e coisas sensatas, com baixezas e grandezas, à espera da morte, da doce morte, padroeira dos aflitos e desesperados. Hoje, 13 de maio de 2022, celebramos os 141 anos de nascimento do nosso grande escritor Lima Barreto,
e também os 134 anos da Lei Áurea, que, apesar das imensas limitações, trouxe alegria e esperança de dias melhores para a população até então escravizada.